E nesse vídeo vamos falar sobre a data aproximada de abertura do pedido de isenção de PVA para você paulista. Vamos tirar algumas dúvidas sobre a lista que eu falei num dos vídeos passados. Aí muita gente ficou com dúvidas sobre a documentação, aonde encontra essa lista e algumas outras dúvidas pertinentes pelo meio do caminho. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e acompanha o vídeo depois da vinheta. E aí, gente, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esquece, esse canal aqui tem os nossos parceiros. Um dos meus parceiros é a Advocacia PCD, o escritório de advogados militante da causa PCD, que você pode aí pedir ajuda para recorrer na justiça, ter de volta a sua isenção de PVA. Isenção de PVA, gente, isso é muito importante para carros acima de 100 mil reais. Esses perderam a isenção, não adianta recorrer, vai ter que procurar na justiça. E a Advocacia PCD já tem aí ganho de causa nesse sentido, tá bom? Vamos lá, gente, olha. Gravei um vídeo, acho que ontem, anteontem, falando sobre a lista de documentos que você vai precisar para fazer o pedido de isenção de PVA. Se você não sabe, todo mundo está suspenso, todo mundo, todos os PCDs. E surgiram várias dúvidas aí nesse vídeo, gente falando sobre um documento, sobre outro documento, se precisa laudo de veículo adaptado, até não sabendo o que é um veículo adaptado. E nesse vídeo eu vou fazer um vídeo até um pouco mais extenso, mas na intenção de explicar item por item para você e já tirar as dúvidas que estão acontecendo no caminho. Sobre o prazo. O prazo ninguém sabe quando vai abrir, porém teve um vídeo que eu gravei também alguns dias atrás com uma informação que foi dada por Madureira, lá da Secretaria da Fazenda, contando que em mais 2 semanas estariam abertos os pedidos. 2 semanas daria mais ou menos para o dia 10, 12 de abril, tá bom? Então, segundo esse e-mail, é uma previsão, não que seja nessa data. E por isso é importante você saber quais os documentos você precisa ter. Para você descobrir, é só você ler o decreto 66470 de 1º de fevereiro de 2022. Foi o decreto do governador João Dória que suspendeu a cobrança e já listou quais os documentos você vai precisar para fazer um novo pedido. E vamos para essa lista aí, ó. Vamos acompanhar, vamos ver comigo aqui. Ó. Olha só, o decreto está aberto aqui, então você vai ver o decreto 66470, né? Que é o decreto que suspendeu. E aqui ele já começa a enumerar, né, no artigo 1º, você tá vendo aqui, ó, tô grifando, os itens que você vai precisar. Primeiro item é o número do registro de cadastro de pessoa física, também conhecido como CPF, e cédula de identidade, também conhecida como RG. E eu falei para vocês, lembrei vocês, deixar sempre o seu RG válido, validade de 10 anos. O CPF também, não deixar ele suspenso. Às vezes você esqueceu de declarar imposto de renda, ele fica lá, não é suspenso, é outro nome lá, inativo, né? Dá uma olhada se ele não está inativo. E esse CPF RG, você vai precisar da pessoa portadora de transtorno do espectro autismo ou com deficiência, do tutor e curador, se houver, e dos condutores devidamente autorizados, tá? Você lembra que quando você tem o carro PCD, você pode nomear alguns condutores e vai precisar desses condutores também, tá bom? O segundo artigo é um polêmico aqui, ó. Laudo pericial emitido pelo Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, o IMESC, tá bom? Que vai ter aqui o CID, o CIF, tudo isso daí. Esse laudo não é uma dúvida esse daqui, por quê? Porque você vai fazer o pedido para ver se você precisa do laudo, então você não vai ter o laudo, tá? Quando você for fazer o seu pedido, eu acredito que eles vão pedir o laudo do Detran, acredito, não é uma certeza. Por quê? Porque o IMESC já disse que muitas pessoas não vão precisar passar pela perícia do IMESC, porque eles vão pegar o laudo médico que já existe e vão falar, olha, a pessoa está em situação de cadeira de roda, não precisa passar pelo laudo do IMESC, né? Então, já vai automaticamente ser aprovado. Então, aqui onde está o laudo do Detran, do IMESC, eu enxergo como laudo do Detran, porque o laudo do IMESC será um segundo processo depois que você fez o pedido, que ele vai ser emitido, analisando aí a sua deficiência. Terceiro item, DANF, relativo à aquisição do veículo, na hipótese do veículo ser novo. DANF é a nota fiscal do veículo, a nota fiscal de fábrica do veículo. Quarto, contrato de arrendamento mercantil, na hipótese de o veículo ser objeto de arrendamento mercantil.
Quinto, contrato de financiamento, na hipótese de o veículo ser objeto de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Tá? Então você comprou por leasing, por financiamento, tá bom? 6. Um dos seguintes documentos, tá? Por que ele diz um dos seguintes? Porque depende da situação do seu carro. Se o seu carro for um carro já seminovo, certificado de registro do veículo, CRV, certificado de registro e licenciamento do veículo, o CRLV, é o documentinho, né? O que você pode ter o impresso ou pode ter o verdinho. Ou se o seu carro for 0 km, acabei de comprar, não peguei o carro ainda, não tem placa, formulário Renavan com etiqueta da placa do veículo na hipótese do CRV e CRLV ainda não serem emitidos. Outro ponto que muita gente ficou em dúvida é nessa questão aqui, ó. Quando se trata de veículo adaptado, DANF, nota fiscal, relativa à aquisição de acessórios ou adaptações especiais e documento fiscal emitido por oficina especializada ou concessionária autorizada, devidamente cadastrada pela Secretaria da Fazenda, relativa à instalação dos acessórios e adaptação no veículo conforme as restrições constantes na CNH, tá? E certificado de segurança veicular emitido pelo Instituto de Licença de Técnica Licenciada, o ITL, pelo Denatran, discriminando as adaptações instaladas. Então ficou uma dúvida seguinte. Nesse ponto, muita gente falou assim, mas, poxa, nota fiscal dos acessórios, mas o que é um acessório externo, né? Daí tem gente que falou que acessório externo é o que fica para dentro e para fora do carro. Acessório interno, pomo giratório, inversão de pedal, acessório interno. Nada a ver isso, gente. Acessório externo é todo acessório que você instala no que não vem de fábrica. Que não vem de fábrica, tá? Câmbio automático e direção hidráulica são adaptações de fábrica. O carro já vem assim. Pomo giratório é um acessório externo, você precisou colocar no veículo, ele veio de fora e colocou. Então você precisa apresentar a nota fiscal e também a nota fiscal da oficina que instalou, né? Mas eu comprei na internet e coloquei. Vai ter problema. Certificado de segurança veicular é para os carros que tiveram uma adaptação externa. Por exemplo, a pessoa fez uma inversão de pedais, precisa passar lá pelo ITL, lá no Denatran, para ele certificar que foi feita a instalação de maneira correta. Então esses dois itens é somente para as pessoas que tiveram uma adaptação que ela teve que fazer depois que comprou o carro e também essa certificado de segurança para a pessoa que tem adaptação certificar que ela foi bem instalada e está segura. Outra, né? Número 8. Autorização expedida pelo beneficiário ou pelo tutor-curador, identificando até 2 condutores. 9. Carteira Nacional de Habilitação da pessoa com transtorno de espectro autismo ou com deficiência, do condutor do veículo, do tutor, do curador, se for o caso, dos condutores autorizados conforme inciso 8º, 5, 6, 7, 8 desse artigo. 8º, tá errando a conta, que o algoritmo romano às vezes dá uma perdida. O que acontece? Na CNH você tem que prestar atenção sobre a validade da CNH, sobre a adaptação da CNH. E uma coisa que foi muito curiosa, uma pessoa me chamou no WhatsApp e falou, Nelson, PCD não condutor não vai precisar fazer esse novo recadastramento. Eu falei, vai. Falei, mas não tem lugar nenhum que está escrito. Eu falei, não está escrito que vai, nem está escrito que não vai. Porém, pela lista de documentos, você percebe que vai. Porque se ele pede... a CNH do tutor do curador é no caso de um PCD não condutor. Todas as pessoas com deficiência que querem o IPVA vão precisar fazer esse recadastramento, gente. Tem uma onda de pessoas de grupos que estão falando, não precisa, o meu veio ok, o meu já paguei integral. Todo mundo, se você não fizer, você vai perder o seu direito à isenção, daí não adianta chorar, tá? 10. Comprovante de endereço. Olha outra pegadinha, já falei aqui. Da pessoa com transtorno do espectro do autismo com deficiência, do seu tutor ou curador, se houver, e dos condutores autorizados conforme a inciso 8º desse artigo. Olha só, pegadinha aqui. Muito PCD não condutor, né? Tem muitos aí que compra o carro no nome da mãe, a mãe mora, sei lá no interior de São Paulo, ele mora na capital, e o carro fica com ele. Eu sou PCD não condutor, tá no nome dela. A hora que for apresentar o comprovante de endereço, vai ver, mas como que o carro é da sua mãe para uso dela, você mora a 200 km da casa dela? Isso vai ser um problema, viu? Tente arranjar um comprovante aí, se você não quiser problema, perto da pessoa com deficiência.
E 11º, declaração de que a pessoa portadora de transtorno do espectro do autismo ou com deficiência, seu tutor ou curador, se houver, não possuem outro veículo com isenção de IPVA. Por que eu regravei esse vídeo? Porque ficaram muitas dúvidas em questão da adaptação, em questão da CNH, em questão do não condutor. Então eu falei, vou regravar mostrando onde você encontra. Digita no Google, Decreto 66470, de 1º de fevereiro de 2022. Ah, Nelson, e o laudo do Detran? Não fala aí. Não fala, mas como eu disse pra você, já foi dito que o IMESC não vai fazer avaliação em todo mundo. Ele vai pegar o laudo que já existe, tá? Já foi dito em entrevistas, e vai ver lá no laudo que já existe se a pessoa precisa ou não passar por uma avaliação presencial. O laudo do Detran, se o seu tiver vencido, não renova ainda, espera, porque se não precisar, ótimo, né? Mas se precisar, você já vai ter ele na mão. Veja lá a validade, se tá válido, ótimo. Mas já vai preparando as outras documentações, olha seu CNH, olha seu RG, poxa, vê o endereço, se você for um PCD não condutor, pô, meu endereço é de 400 km da pessoa com deficiência. Meu, não tem sentido isso daí, né? Pra você não ter problema na hora de pedir. Ok? Conversado, deu 11 minutos de vídeo, um pouco longo, mas eu precisava tirar essas dúvidas de vocês. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto. Tchau!